Mas vamos lá. A gente parou, deixa eu ver aqui. A gente tinha parado em qual exercício? Na última aula estava a Yasmin, a Isabela, vocês Eu lembram? acho que a gente parou na 6, a gente vai fazer a 7 agora. Eu não lembro, não. Foi uma professora. Acho que foi isso mesmo. A gente fez a 6, que era do retrovisor do bebê, né? E agora a gente vai, acho que é isso mesmo. Eu fiz até a 6 na outra aula. Quem não estava aqui na última aula, depois vocês peguem a aula que a gente começou a fazer os exercícios lá no YouTube, tá? Completa, porque hoje no final dessa aula eu vou pedir para vocês me enviarem no e-mail essa atividade pronta, tá? Então não esqueçam. Então vamos lá. Alguém está com a atividade extra aberta aí? Eu tô. Quer que ler? Todo mundo abrindo, eu postei lá no portal também, eu enviei no grupo do WhatsApp, então podem abrir aí, que cada hora eu vou pedir um para ler, tá? Tá. Então, bora lá. O número 7, Yasmin, lê para mim a 7. Com base nos princípios da óptica geométrica, analise as afirmativas abaixo. 1. Na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal, portanto, são congruentes. 2. Quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. 3. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno é descrito pelo princípio da independência dos raios luminosos. 4. A faixa de frequência de ondas capaz de sensibilizar o olho humano é denominada de espectro visível. 5. Podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos. É correto afirmar que A. Apenas 2, 4 e 5 são verdadeiras. B. Apenas 2 e 3 são verdadeiras. C. Apenas 3 e 5 são verdadeiras. D. Apenas 1, 2, 3 e 6 são verdadeiras. E. Apenas 3 e 4 são verdadeiras. Tá, alguém chegou a responder essa? Conseguiu responder? Ou não? Deixa eu colocar aqui. Então, ó, eu vou ir lendo para vocês e a gente vai discutindo cada alternativa. Então, na 1 fala, ó, na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal, portanto, são congruentes. Essa tá verdadeira ou falsa, gente? Eles são congruentes? Hein? Falso, professora. Tá falso, gente. Raio, nesse caso aqui tá falando, né? O raio incidente, raio refletido e normal, eles são o quê? Eles não são congruentes, eles são coplanares. Falei isso na aula teórica. Então, essa daí é falsa, tá? Então, o número 1 é falsa. 2, quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. E aí? Verdadeira? Verdadeira, ela pode sofrer sim. Tanto a refração, quanto a absorção, quanto a reflexão. Tá? Então, essa está verdadeira. 3. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno é descrito como princípio da independência dos raios luminosos. É esse o princípio? Olha só, vamos pensar. Ó. Ao observar uma pessoa através de um espelho,
também seremos vistos por ela. É aquela mesmo princípio do retrovisor, lembra? O princípio é esse, princípio da independência dos raios luminosos? É ou não? O do retrovisor, qual que é? Não, qual que é o nome, gente, do princípio? Eu não lembro. Tá em cima, tá na resposta acima lá do bebê. E o nome, gente, chama reversibilidade dos raios de luz, tá? Tá vendo? Eu sabia. Então, vamos lá, continuando. A próxima aí. 4. A faixa de frequência de ondas capaz de sensibilizar o olho humano é denominada de espectro visível. Gente, isso daí eu vou até pedir para vocês desconsiderarem, porque a gente não estudou sobre isso, tá? Mas essa daí é verdadeira, tá? A faixa de ondas capaz de sensibilizar o olho humano é o espectro visível, é a chamada de espectro visível, tá? Mas essa daí vocês desconsideram porque a gente ainda não chegou nessa parte. Mas considerem ela aí verdadeira. Próxima, a 5. Podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos. A sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem? Verdadeiro. Gente, por quê? Justamente por causa disso daqui que está explicando, ó. Os raios solares serem aproximadamente paralelos, tá? Então, é verdadeiro. Então, a gente viu aí que a verdadeira é a 2, a 4, né? E a 5. Então, a resposta correta é a letra A. Então, a resposta da A7, letra A. Vamos lá para a 8. Alguém abriu aí o exercício? Emanuel, você está com ele aí aberto? Oi, professora, quer que eu ler para você? Então, pode ler a 8. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da reflexão, refração e absorção da luz. A. Um único raio de luz incidente não pode sofrer os 3 fenômenos ópticos ao mesmo tempo. Letra B. As leis da reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa. A C. As leis da refração só podem ser aplicadas no caso da refração difusa. A D. A reflexão é um espelho plano, é difusa. A E. Todas as alternativas anteriores estão incorretas. Então, vamos lá. Vamos ver. Cada hora uma. A primeira aí que fala sobre a questão do raio de luz, ele não poder sofrer os 3 fenômenos ao mesmo tempo. Ela é certa ou é errada, gente? Isso é verdadeiro. A luz não pode. Ela está errada. Ela Sério? pode A luz pode? ter um exemplo até na questão anterior, aqui, ó, que fala aqui, ó. Calma. Quando a luz incide numa fronteira separadora, a gente viu na questão 7, que ele estava sofrendo os 3, né? Então, e ela era uma questão verdadeira. Então, sim, o único raio de luz, ele pode sofrer, ao mesmo tempo, né, mais de um fenômeno óptico. Então, ele pode sofrer a refração, a absorção, enfim. Então, essa está errada, porque que fala que não pode sofrer e pode. Letra B, ó, as leis de reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa. Não, gente, essa daí também está incorreta, tá? Guardem isso daí, é importante. As leis de reflexão
elas são aplicadas somente para reflexão regular, tá? Da luz. Então, ela não pode ser aplicada na reflexão difusa. A reflexão difusa é aquela que quando o raio de luz incide sobre uma superfície, o que vai acontecer? Ele vai refletir de uma forma o quê? Irregular, tá? Próxima questão, letra D. A reflexão de um espelho plano é difusa. E aí, gente, ela é difusa? Tá lá? Não, ela não é, Manuel. A reflexão de um espelho plano, ela é regular, tá? Imagina, você se olhando em um espelho. Quando você vê o seu reflexo no espelho, ele vem de uma forma irregular ou regular? Quando você se olha no espelho? Regular. Regular. Então, ela não é difusa, gente. Difusa é igual a irregular. Então, se isso fosse verdadeiro, quando você se olhasse no espelho, você ia ver sua imagem toda embaralhada. Então, isso não é certo. A gente sabe que a reflexão de um espelho plano, ela é regular. Então, essa questão aí está errada. Então, aqui é para a gente marcar que todas as alternativas anteriores estão incorretas. Então, aí é para vocês marcarem a letra E, ok? Vamos para a próxima, número 9. Lê para mim aí, Isabela. Bora lá. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da sombra, penumbra e eclipse. Ok. Letra A. A região de eclipse solar... A região de eclipse solar parcial é aquela onde a metade da Lua pode ser vista após entrar na região de sombra da Terra. Letra B. A sombra só será percebida caso a fonte luminosa seja pontual. A penumbra é percebida com qualquer tipo de fonte luminosa. Letra C. A sombra é uma região completamente sem luz. Na penumbra, alguns pontos apresentam luz. Letra D. A única diferença entre a sombra e a penumbra A única diferença entre a sombra e a penumbra é que esta ocorre com qualquer fonte de luz, e aquela ocorre para qualquer tipo de fonte. Letra D, todas as alternativas estão erradas. E aí, gente, qual que é a correta? Vamos relembrar. O que é uma sombra, gente? Sombra, vamos relembrar aquela matéria de sombra e penumbra. É o lugar que não recebe luz alguma. Isso, é um lugar totalmente escuro, não recebe luz. E a penumbra? Um lugar que recebe alguns pontos de luz. Isso. E a penumbra, além disso, ela também é uma região que ela só vai aparecer penumbra quando a gente tem uma fonte extensa de luz, tá? Então, quando é uma fonte muito grande de luz, ele tem a formação da sombra e da penumbra, tá? Então, dentro dessas alternativas, qual que estaria correta? Olha só, lá na alternativa C, fala assim, ó. A sombra é uma região completamente sem luz, então até aí correto. Na penumbra, alguns pontos apresentam luz. Então, ela tá a mais correta possível. Então, aí na 9 é a letra C de casa, ok? Ana, você tá com a atividade aberta? Tô. Então, lê para mim a 10. Tá. Analise as proporções a seguir sobre a reflexão da luz. Primeiro, o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. 2. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. 3. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de uma forma paralela uns aos outros. 4.
Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Estão corretas A. 1, 2 e 3 apenas. B. 1, 3 e 4 apenas. C. 1, 2 e 4 apenas. D. 2, 3 e 4 apenas. E E. Todas as afirmativas estão corretas. Vamos lá, vamos analisar uma por uma, gente. Ó. Na 1, fala assim, que o fenômeno da reflexão ocorre quando... Professor, a 9 é qual? A 9 é a letra C? A 9 foi letra C. Foi C. Tá, joia, obrigado. Agora a gente está na... Então, ó, na 10, 1, fala assim, que o fenômeno de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Essa tá verdadeira ou falsa, gente? Ela é correta, não é? Por quê? O que é reflexão, gente? A luz, né? Ela vai incidir numa superfície e ela vai voltar a se propagar. Está refletindo. Um reflexo que você vê é porque ela volta a se propagar de onde ela veio, da origem dela. Então, essa A1 está totalmente correta. A2 fala assim, ó, quando ocorre reflexão difusa, ou seja, irregular, a imagem formada é bastante nítida. Falso. Falso, né, gente? Reflexão difusa, o que vai acontecer? Aqueles raios de luz lá, eles vão retornar à origem deles com diferentes direções, né? Então, a imagem ela não vai ser nítida, ela vai ser totalmente irregular. Então, ela não vai ter nitidez. Então, a 2 está falsa. 3. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros. Na regular. Essa tá o quê? Verdadeiro. Verdadeira, né? Porque ela tem que ser paralela para dar a imagem regular, né? Então, essa daí tá correta. Por isso que a gente consegue ver a imagem com nitidez, justamente por ser paralelo. A4. Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. E essa? Verdadeiro também. Verdadeiro. Lembra que eu mostrei para vocês no slide? Que o ângulo de incidência da luz vai ser igual ao quê? Ao ângulo de reflexão. Eles sempre vão ser iguais, tá? Sempre. Então, essa também está correta. Então, a gente viu aí que está correta a 1, a 3 e a 4, né? Então, é a alternativa B de bola. Então, a 10 aí, a resposta é a letra B, ok? Então, ó, terminamos a nossa atividade extra. E eu tenho outro recadinho para dar para vocês. Vocês têm que me enviar essa atividade, tá? Até amanhã no horário da aula. Atividade extra até amanhã no horário da aula. E outro recado é, deixa eu até anotar aqui, senão eu esqueço de cobrar vocês. As fotos das atividades da unidade 1. Até a hora que eu olhei, a única que tinha me enviado era a Yasmin, tá? Então, ó, Emanuel, Ana... Professor, pode enviar até amanhã também? Antes da aula? Vocês têm que me enviar, tá? Essa semana, não esqueçam de me enviar, senão vocês vão perder os pontos. Tá, beleza? mas amanhã até antes da aula. Eu vou enviar, beleza. Até o horário da aula, tá? Tanto a atividade extra quanto a unidade 1, vocês podem me enviar até amanhã no horário da aula. Beleza? Beleza. Então, foi isso. Amanhã a gente vai, então, entrar na matéria da unidade 2. Beleza? Beijos. Tchau, tchau. Raiza. Tchau.